E hoje, gente, olha só, vamos falar de um assunto também sério e importante que está ligado a toda a saúde do organismo, né? Falar da saúde digestiva. Como está a sua saúde digestiva? A gente preparou uma pauta bem completa e, claro, mande perguntinhas para a gente deixar a pauta redondinha. A gente começa, inclusive, com o VT de abertura. Olha lá. A saúde digestiva constitui parte importante da saúde e do bem-estar do corpo humano. Tem papel fundamental na vida, com importante impacto na função imunológica do organismo, na boa disposição física e mental e até no humor. A Organização Mundial de Gastroenterologia aponta que 20% da população global sofre de algum tipo de problema intestinal e 90% das pessoas não procuram orientação médica, recorrem à automedicação ou não fazem nada para resolver o problema. Entre as principais queixas estão as úlceras estomacais, azia, gastrite, alergias e intolerâncias alimentares. O diagnóstico precoce é a melhor forma de curar e evitar complicações de qualquer doença. Ao sentir qualquer sintoma, o recomendado é procurar um médico imediatamente e evitar a automedicação. Tá aí, acho que todo mundo se identifica um pouco, né, com tudo que foi dito, né, em algum momento da vida ter apresentado aí alguma queixa, alguma questão ligada, né, à nossa saúde digestiva. Então a gente convidou mais uma vez ela que é cirurgiã gastro, doutora Aline Kuzomoto, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Eu também. E seguimos negativa, né? Você já tá tudo certo? Sim, fazendo os testes. Vocês estão fazendo um controle bem amplo, rigoroso. porque você tá diretamente, né, nos hospitais, fazendo cirurgia, então vocês têm Especialmente que por testar. conta da parte cirúrgica, né? Então a gente né? testa sempre. Praticamente toda semana, doutora? É mais ou menos Sim, isso, né? sim. Tem alguns hospitais que pedem até 14 dias, mas eu tô fazendo geralmente toda semana. E então, não teve? Não teve contato? Ou eu tive no começo e ainda não fiz o IgG. Eu acho que eu não tive. Tá tudo certo. A gente segue aqui, então, aproveitando esse espaço e provando também que a questão até do distanciamento funciona. Sim. É interessante que o público de casa tenha noção do nosso tamanho. Pelo vídeo, às vezes, não é exatamente como a imagem, né? Mas a gente está numa distância bem ampla e, claro, né? Você me contando isso, mais melhor tranquila ainda, doutora. Vamos começar falando, então, da saúde digestiva e eu iniciei comentando a identificação com tudo aquilo que foi relatado no nosso VT de abertura. É claro que em algum momento da vida, todo mundo apresenta algum sintoma ligado a essa parte digestiva, Sim, né? especialmente quando se há exageros, né? Então, toda vez que a gente pensa em saúde digestiva, a gente cada vez mais fala em medicina preventiva, né? Que nem o VT falou, quando você tiver qualquer sintoma, procurar. Mas procurar em um ambulatório, procurar num consultório, não ir para um hospital. A não ser que seja alguma queixa realmente muito importante, que requer que seja. Quando as coisas passam a ser rotineiras, né? Uma coisa é você exagerar um dia, se tem algum sintoma de refluxo, alguma diarreia. Outra coisa, isso é uma coisa constante, você começar a usar artifícios para isso. Né? Então você começa a se automedicar, exatamente como falou o VT. Então, a saúde digestiva ela vem para a gente ajudar o paciente a se alimentar melhor, promover saúde, promover qualidade de vida e com isso você vem com outras coisas. Você promove bom humor, você promove saúde mental, né? Verdade. Então é um conjunto de coisas. Agora, a gente preparou algumas ilustrações para mostrar para o público. Antes até, queria que você pontuasse, quando você cita que as questões ficam frequentes, o que para vocês, então, é considerado já um ponto de alerta de tem que ter investigação? Quantas vezes por semana? Né? Como é que a gente entende essa frequência de alguns problemas digestivos? Sim, primeiro a gente tem que entender o que fez mal, né? Então, vamos supor, um domingo que você pegou, fez ingesta de uma feijoada, provavelmente, se você exagerou naquilo, com uma bebida alcoólica, você vai ter algum sintoma. Isso é normal. O que não é normal é, por exemplo, você vai tomar um copo d'água, você começar a sentir sintomas de refluxo, ou você ter uma dieta extremamente balanceada e você começar a ter diarreia ou ter constipação, né? A gente tem que entender que a gente tenta promover imunidade, né? Quando a gente quando a gente mexe com saúde digestiva. E 80% da nossa imunidade ela está relacionada com o nosso intestino. Né? Então, é muito importante, toda vez que a gente pensa em digestão, a digestão ela começa desde a boca,
passa para o esôfago, estômago e intestino até a região do ânus. Então a gente tem que começar a pensar desde aqui. Tá. Né? E o interessante de saúde digestiva também é que a gente traz isso dos nossos pais, por exemplo. Então, a gente fala em microbiota, né? Que é muito importante a gente alimentar as bactérias boas que a gente tem para a gente conseguir ter uma manutenção do equilíbrio do nosso corpo, né? Então, a mãezinha que está ali gestante, às vezes ela pensa que não, mas é muito importante ela pegar e ter uma alimentação saudável, promover, né? Uma criança que toma menos medicações, ela tem uma microbiota melhor, então ela vai ter uma imunidade melhor no adulto. Aquela história do que você é o que você come é verdade. Eu escutei isso de uma nutricionista uma vez e eu acho que ela tem toda a razão. A gente é aquilo que a gente come e o que a gente consegue absorver. Tá. Então, quando começa a entrar um desequilíbrio, é quando você tem que procurar, né? Quando você começa a fazer aí o uso de medicamentos 2, 3 vezes por semana para tratar a mesma coisa que de repente você pensou que fosse um abuso, significa que isso já não é normal, né? Então, aí que tem que procurar. Coisa. A gente fala em medicina preventiva tanto para prevenir doenças e tratar o que já tem ali, né? Porque os sintomas, eles aparecem mesmo. Então, de repente, já pode ser uma coisa mais avançada, que requer pesquisa, ou não. De repente, a gente consegue conduzir do modo mais fácil, né? Comendo bem, bebendo bem, praticando exercício físico. Que é o que, né, engloba absolutamente tudo. Daqui a pouquinho vamos falar mais de imunidade, que a gente está num momento que é um assunto recorrente, que é importante, mas antes vamos colocar na tela, então, alguns sintomas que podem indicar que algum probleminha na nossa saúde digestiva está acontecendo. Olha lá, na tela para vocês. E a saúde digestiva, como a gente mostra aqui, né, ela pode acometer desde a boca até a região anal mesmo. Então, náuseas, empachamento, azia, retorno do alimento e ou ácido gástrico, diarreia e ou constipação e dores abdominais. É claro que aí a gente está falando daqueles mais frequentes, né? Eu acredito que tenham pessoas aí que podem desenvolver até enxaqueca se tiverem problemas intestinais. Enxaqueca, desnutrição, né? Então, todos esses sintomas, eles podem estar relacionados sim com algum problema do trato digestivo. As náuseas podem estar relacionadas desde intolerâncias alimentares, a pedra na vesícula, problemas de pâncreas, por exemplo, problemas hepáticos, no quesito do empachamento e da azia, desse retorno do alimento. Você pode pensar desde que é mais difícil, doença de Chagas, mas o que é muito simples, o que muita gente tem e muita gente trata de forma individual por si só, é o refluxo. E se a gente consegue pegar um paciente que tem uma queixa de refluxo numa fase inicial, né, um paciente que não trata de forma adequada, isso a longo prazo, aí, com 10, 15 anos, isso pode se transformar num tumor, né? Então, a gente pensa justamente nisso, na prevenção. Os sintomas estão ali, estão se mostrando, o teu corpo está dando alerta. Não é normal você ter isso, né? No caso de diarreia, de gases, a gente pensa em intolerâncias, sim. A gente vai pensar também em uma alimentação, especialmente hoje em dia, né? Que a gente tem o conforto, a praticidade de você ter um fast food, de você ter os alimentos congelados. E se você for ver, né? Ou os refrigerantes, sucos de caixinha, todos eles têm muito corante, todos eles têm muito açúcar e todos eles não promovem, não estimulam o crescimento das bactérias, né, dessa microbiótica, dos prebióticos que a gente fala, que são os alimentos que vão ali estimular e melhorar, alimentar essas bactérias boas para a gente manter essa imunidade e esse funcionamento adequado do trato intestinal. Tudo tem corante ou os aditivos, né? Só o que não tem é o que realmente está na feira. E é o que a gente fala. Cada vez mais, o ideal é você trazer os alimentos crus. Então, a maçã com a casca, né? Colocar a cebola. A gente tem a praticidade de ter o alho lá triturado, feito no potinho. Mas é muito melhor quando você tem o alimento ali. Porque nesse processo de industrialização, você coloca conservante, você coloca mais ingredientes ali que, de repente, só no caso do alho, né? Do alho em si, ele poderia ter muito mais, te proporcionar coisas muito maiores. Porque ele acaba perdendo nesse processo de industrialização. Eu vou colocar, aproveitando que a gente já está falando dos alimentos, eu acho que a nossa receita de daqui a pouquinho da Wanda vai ao encontro desse nosso assunto, porque o prato é super saudável, super nutritivo, né? Tudo bem natural. Tá aí esse cuscuz que ela vai nos ensinar, com avocado, com creminho ao curry, top. Só que você também separou uma dica legal para o pessoal de casa, nessa imagem, quando a gente divide o prato,
o que a gente tem que pensar na composição dele? Olha lá que legal. Vou pedir para você, então, passar para a gente. Isso doutora. seria o prato ideal, né? Então, todo prato deveria ter isso. Os laticínios, a gente pensa, quando se fala em gases e diarreia, a gente pensa em intolerância, né? Não existe só intolerância de leite ou intolerância de glúten, a gente tem outras intolerâncias. Então, a gente não preconiza retirar os laticínios, por exemplo, no paciente que tem intolerância. Tá. Por isso que é fundamental o paciente tratar, né? Tirando que os laticínios, eles são ricos em cálcio, outros ferro, tem as gorduras boas deles também, né? A carne, o pescado, o ovo, o frango, a proteína, então ele vai pegar e vai estimular essa parte de aminoácido, que é fundamental para o nosso organismo também, além de ser alimentos que possuem ferro, né? As leguminosas em si, especialmente as leguminosas e os cereais, fazendo essa parte de fibra que é fundamental para o funcionamento do intestino, né? Deixando as fezes com uma qualidade boa, evitando, no caso, né, a constipação e até os casos de diarreia. As hortaliças, elas vêm aí também, a gente pode até colocar, que a gente não colocou, mas no caso cúrcuma, tem alguns outros ingredientes que poderiam entrar que também promovem, que são alimentos que são anti-inflamatórios, que são alimentos que melhoram essa parte de radical livre. As frutas que também tem a questão, né, da casca, da fibra. Isso aí a gente está falando de um dia, né? Isso, de um dia. Não é uma isso. refeição, tá, assim, ele está dividido dessa forma, parece que é uma refeição dessa... Não, é um dia de uma pessoa ter tudo nessas isso. Quantidades. Exatamente. Né? Até é meio difícil você conseguir colocar tudo num prato só, mas você precisa dividir isso ao longo do dia. Tá. Por isso que eu gosto muito daquela coisa de comer no horário, sabe? De você ser regrada, para você até acostumar o seu organismo, o seu metabolismo a funcionar com uma frequência quando você oferece isso. Tirando os pacientes que fazem jejum intermitente, o resto da população, eu acho que é a maioria. Deveria seguir assim. Mas sabe, doutora, que olhando até essa disposição, né, que você colocou e tal, é claro que tem alguns alimentos que culturalmente nós fomos ensinados, ou desde que a gente nasce, a gente acompanha e percebe que eles ficam em determinadas refeições. Então, vou dar um exemplo. Poucas pessoas comem um frango pela manhã. Sim. O frango é o mesmo frango, é comida, enfim, ele é uma proteína de origem animal, mas as pessoas vão comer num almoço ou num jantar. Mas é a mesma coisa, né? Só que um ovo talvez soe melhor, tal, no café da manhã. Então, eu acho que essas questões culturais, elas também, quando a gente para analisar, e até acho legal bater esse papo com você, é o seguinte, a gente percebe os problemas sociais, muitas vezes, e até de toda a população ligada à questão da alimentação e do ganho de peso, quando a gente também avalia a questão cultural do que foi nos ensinado, né? Sim. Então, é o café com leite, com açúcar, com pão, Sim. com a manteiga. Sim. Não é isso. E às vezes com frios, que aí você acaba colocando a mortadela, colocando... Né, então, esse tipo de situação, assim, eu acho que vocês têm ali, vocês colocando isso para as pessoas, é difícil, porque é reintroduzir, né, na cabeça das pessoas. Assim, tem muita gente que me escreve e fala, Carol, mas eu não consigo acordar e não comer um pão. Mas aí que tá, por isso que é fundamental. A gente não trabalha mais com medicina, só medicina, né? Então, todo paciente que chega com essas queixas para mim, eu tenho uma nutricionista que eu encaminho para ela fazer esse acompanhamento conjunto, né? Porque às vezes tem alguma coisa que vai fazer mal para você, que por mais que seja saudável pode fazer mal para você e não faz para o outro. Então é fundamental você ter um nutricionista para ele conseguir distribuir isso ao longo do seu dia, ter todo esse prato ao longo do dia dividido em frações. Então, assim, se você pudesse comer um frango de manhã, mas você não tem um hábito, não tem problema. De repente consigo substituir, sei lá, por um tofu ou por alguma outra proteína. Cada vez mais a medicina ela é individualizada e cada um é cada um. Tem gente que vai comer o pão de manhã, tem gente que não pode ver pão. Então, é isso, é medicina individualizada. E é muito difícil. A gente tem falado daquela constelação familiar, que é uma proposta muito interessante, né? Que é a Rê Rebelo. Que legal! Ela é sensacional, olha muito só, legal. A Rê, que é coach, enfim, eu lembrei disso. Por quê, gente? Quando a gente fala de uma coisa cultural, uma coisa que está envolvida desde que a gente conhece a vida e nos passado, é muito difícil mudar. Então, eu acho que parte da nossa discussão aqui é mostrar da forma médica como hoje você vai rastrear e vai investigar esses problemas, que a gente vai colocar na tela, então,
então, uma pergunta para você responder, né? Aí do outro lado, mas parte nossa também é colocar aqui uma discussão para todo mundo avaliar se de fato tem hábitos assim, porque foi ensinado a ser assim, né? Reeducar. Né? Reeducar, completamente. Ó, olha lá a pergunta. Você cuida da sua saúde digestiva? Então, hábitos que podem ajudar a melhorar a saúde do aparelho digestivo. Número 1, evitar excesso de condimentos. Não comer muito à noite. Evitar comer com líquidos. Melhorar a mastigação. Evitar gorduras, frituras e olha aí, ó, cafeína. É cultural, a gente adora um cafezinho. Sim. Você já vai me contar. E seguindo ali no último, e agora ficou pequenininho. Ti, qual é a última? Tá aí. Não higiene dos alimentos e não comer e deitar. Isso é um básico, então. Sim. O excesso dos condimentos, né? Tudo que é em excesso não é bom. Então, tem pessoas que realmente, por exemplo, se já tiver uma gastrite ou um refluxo, até mesmo a questão de hemorroidas, né? O excesso de condimentos, sim, vai atrapalhar, né? Ele vai causar uma irritação de mucosa gástrica. Então, tudo tem que ser ponderado, inclusive os condimentos. Comer muito à noite, a gente tem uma tendência de chegar à noite, comer e querer ir dormir. Então, isso favorece e facilita o refluxo. É o horário que te relaxa, né, doutora? E assim, não tem como. É que nem você falou, é rotina, né? Então você chega, você vai tomar seu banho, vai querer comer e ver a sua novela ou qualquer coisa do tipo. Cadê que sumiu os outros? A higiene dos alimentos, né? Evitar comer e beber na mesma alimentação. Por quê? Uma vez que você come, você preenche uma quantidade. Se você come e bebe nessa refeição, você aumenta mais o volume que está ali. Então, o que favorece também dispepsia, aquela sensação de empachamento, piora dos sinais de refluxo. Então, né? o ideal é meia horinha antes, se hidratar e deixar passar um tempinho. Ou então tomar pelo menos uma aguinha 1 hora, né, depois da alimentação, de 2 horas depois da alimentação. Gorduras, as frituras, a cafeína, o cacau, mais 75%, ele é bom porque ele é um prebiótico. Abaixo disso, os brasileiros eles gostam do ao leite, eles são ruins. Por quê? Porque eles alimentam bactérias ruins, então eles favorecem a formação de gases, a diarreia e até, algumas vezes até em caso de constipação. Né? E não comer e deitar, que nem a gente tinha conversado antes. E olha, eu toquei nesse assunto da higiene dos alimentos, que agora a gente está num momento que a questão higiene ficou muito exposta muito e a gente está entendendo que para a gente se proteger nesta pandemia, nós precisamos aumentar nossa higiene. E com a questão alimentar, mesma coisa, pensando em todos os problemas, né? Sim. Tem que ter uma higiene adequada dos alimentos, prestar atenção no tempo de refrigeração, enfim, tudo isso, né, doutor? Isso também faz parte do pacote. Sempre fez parte. Sempre Agora é uma coisa que está mais, né? Que está mais evidente. Então, faz parte. Vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Gustavo, um beijo para você. Qual a relação entre o intestino, ansiedade e depressão? Vocês já têm aí estudos? Tem toda a relação, né? A gente sabe que o intestino ele é um dos maiores produtores de serotonina, né? E a depressão, ela está relacionada à baixa de serotonina. Então, é fundamental para um paciente que sofra de tudo isso, que ele tenha uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibra, uma alimentação balanceada, né? Uma alimentação que tenha muita água, porque quanto melhor esse intestino estiver funcionando, menos chance a gente tem desse quadro de depressão agudizar, né? E você mantém aí tudo em equilíbrio. O ideal é o equilíbrio. Quando você começa a desequilibrar e você ainda tem essas outras patologias associadas, aí você não consegue estabilizar a doença, né? Então é fundamental que quem tem depressão e ansiedade tenha um funcionamento intestinal adequado. Próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Lília, um beijo. Tenho uma discreta gastrectasia. Posso usar tintura digestiva de alecrim, espinheira santa e outras? Vamos lá, o que seria então a gastrectasia? É como se fosse uma dificuldade de esvaziamento desse estômago, né? Ele tem um peristaltismo um pouquinho mais lento que os outros, tá? Não existe nenhum estudo científico que comprove isso. Hoje a gente tem muitos medicamentos que estimulam essa digestão, auxiliam no esvaziamento gástrico e a alimentação também está auxiliada. Então, assim, eu não indico isso como um tratamento, tá? Existem pessoas que fazem, mas elas seguem outras linhas médicas, né? Os alopatas, mas eu como
os homeopatas, perdão. Não. Eu, como médica, não consigo. Como gastro, não consigo passar para vocês. Não, e eu acho que é por isso que a gente dá sempre espaço, porque são as diferentes... Opções. Hoje em dia você tem Exato. opção. Você pode fazer um tratamento mais natural, você Sim. pode ter... E você Vocês tem que ver que- o risco que você tem. que cuidam de patologias, enfim, pensando nessa questão alopata, vocês trabalham com estudos científicos Sim. para colocarem Específico o pra tratamento. isso. Perfeito. É isso aí. Cada um tem que No seu ser quadrado. sincero na sua, né, na sua especialidade e o que acredita e executa. Tem mais uma perguntinha, dá tempo na tela quem escreveu pra gente? Obrigada, Rosângela, um beijo pra você. Posso ingerir kefir diariamente? Querida, eu gosto muito do kefir, apesar de eu achar que ainda tem um alto custo, mas eu acho que tem benefícios sim, né? Especialmente para essa parte intestinal. Então, se tiver a possibilidade de poder tomar, não tem problema nenhum. Tá aí. Mais uma. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Miriam. Um beijo. Tomar água durante as refeições, então, não é saudável? Não é saudável. Por mais que seja água, não é saudável, porque você aumenta o volume gástrico e pode favorecer os sintomas de refluxo. Então, o ideal é realmente ou tomar um pouquinho antes ou tomar depois. Perfeito. Estouramos tudo, né, diretora? Mas assim, só para fechar aquela perguntinha final que eu acho que é super importante. A gente sabe que a clínica é soberana. No entanto, exames complementares são necessários. Sempre. Padrão ouro, conta pra gente encerrar o que as pessoas precisam, que exames então hoje são solicitados. Eu acho que tem que ir no médico, porque você pode pedir desde um ultrassom, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma tomografia, tudo vai depender da queixa do paciente. Então, todos esses exames são cabíveis pra gente. E exame de sangue também. Também, claro. Dosar tudo ali, hemograma. Sim, tudo. Tireoide, porque pode ter disfunção de tireoide, mostrar colesterol, triglicérides, tudo que a gente tem direito. Fígado, tudo. Tudo. Tá aí, gente, é o check-upzão mesmo. Eu pensei que era dar uma resumida, mas não. Não. Tá vendo como nós somos complexos? O negócio é que tem que fazer uma investigação total. Obrigada mais uma vez. Obrigada viu? a você, Prazer querida. sempre tê-la aqui. Quem quiser acompanhar o trabalho da doutora Aline Kuzomoto, vai lá no Instagram para segui-la, @doutora abreviado. Aline, o Kuzomoto é Kusumoto. Doutora Aline Kuzomoto, vou deixar um WhatsApp da clínica, é o 991194532, 991194532. Vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada Se tiver mais uma dúvidas, vez. só mandar mensagem. Beijo, adoro Obrigada, te receber. querida. Até a próxima. Também.